Gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, gente. Hoje eu vou estar falando sobre como eu vivo pela fé, tá bom? Tem algumas pessoas que têm algumas curiosidades, tá bom? Eu anotei algumas curiosidades aqui, as principais curiosidades, tá? E vou estar explicando pra vocês um pouquinho da minha experiência, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu vou estar explicando pra vocês a diferença entre dois tipos de viver pela fé que eu coloquei aqui na minha cabeça, que eu creio que cai direitinho como essa situação de viver pela fé, tá bom? Se você já gostar do vídeo, deixa o like, tá bom? Se inscreva se não é inscrito. Me segue no Instagram que eu vou deixar aqui aparecendo aqui na tela, tá bom? E bora lá, tá? Gente, como que eu vivo pela fé? Primeiro eu vou estar explicando pra vocês a diferença, né? As duas diferenças que eu falei. Eu creio assim que tem duas diferenças. Tem você viver pela fé e tem você viver pela fé ministerialmente. O que é viver pela fé ministerialmente? Vamos lá, um exemplo de Moisés. Moisés estava fazendo a obra de Deus, né? Deus mandou ele fazer aquilo ali e ele entrou na vontade de Deus, quis seguir aquilo que Deus falou para ele, né? E fez tudo aquilo que a gente já sabe. Guiou o povo ali, né? Tirou o povo do Egito, passou por todas as pragas ali, né? Fez o faraó, veio todas aquelas pragas, aquelas coisas, tudo. E guiou o povo ali no deserto. E conforme ele foi passando, Deus foi provendo tudo aquilo que o povo precisava. Mesmo que o povo foi rebelde, tudo aquelas coisas. Mas eu tô explicando para vocês a situação pelo ponto de vista de Moisés, tá? Deus foi suprindo tudo aquilo que o povo precisava. Ele e o povo precisava. Isso é viver pela fé ministerialmente, porque Moisés estava fazendo a obra de Deus, querendo ou não, né? Estava fazendo a vontade de Deus. Então, Deus guiou ele e foi suprindo tudo aquilo que o povo precisava. Isso é viver pela fé ministerialmente, porque ele estava fazendo a obra de Deus, tá? O meu jeito não é assim, tá? Mas continuando aqui falando sobre viver pela obra. É pessoas que pregam e ganham por isso, pessoas que cantam e ganham por isso, em várias igrejas, em congresso, aonde Deus mandar, né? Então, assim, ou às vezes faz obra na casa das pessoas, culto no lar, e aí a pessoa vai e abençoa a vida dela. Isso é viver pela fé ministerialmente. Por quê? Porque a pessoa se doou, ela desistiu de carreira que ela poderia seguir, desistiu de abrir uma empresa, desistiu de fazer uma faculdade ali, né? Para poder viver exatamente aquilo que Deus chamou ela para fazer, e Deus vai suprindo, porque Deus não é um Deus que ele quer que você faça as coisas e ele não vai fazer nada por você. Não, muito pelo contrário. Deus, quando ele vê que você se lança na obra, aí que ele te abençoa muito mais do que se você estivesse trabalhando fora. Entendeu? O segredo é esse, né? Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas têm medo de se lançar diretamente para a obra de Deus. Esse não é o meu caso, porque eu não sei se Deus tem isso para minha vida ainda. Ele nunca me disse nada disso, entendeu? Então, enquanto ele me permitir fazer aquilo que ele colocou no meu coração, eu vou fazendo. Mas eu nunca cobrei por isso, nunca ganhei por isso, nunca quis. Na verdade, já me ofereceram oferta, que eu vou contar pra vocês rapidinho, tá bom? Já me ofereceram dinheiro pra que eu tocasse, né? Pra quem não sabe, eu toco um pouquinho de teclado. E no ministério onde eu congreguei pela primeira vez. Teve uma certa época, né, que eu tinha aprendido a tocar teclado e tal, e só eu e uma pessoa tocava. Só que o culto era de domingo e quarta. Na quarta-feira, essa pessoa estava trabalhando na hora do culto. E só eu tava trabalhando, tava fazendo bico, na verdade, né? De uma... Enquanto eu trabalhava num lugar, né, antes de eu ser fixa naquele lugar, eu ia só alguns dias que a pessoa falava pra mim ir. E quarta-feira era esse dia. Aí, o pastor dessa igreja fez o seguinte comentário pra mim, né? Você pode faltar nesse emprego, nesse bico, né? Porque era só um bico, ninguém vê como emprego. Bico é complicado, né, gente? Ninguém vê como emprego. Eu sempre vi bico como emprego, porque é o que eu tô ganhando naquele momento, né? Mas ninguém vê. Enfim, ele pegou e falou assim pra mim: você pode conversar com essa pessoa, né? E falar pra ela que você não consegue dia de quarta. E você ficar aqui na quarta-feira, nos cultos. E aí eu pago o seu dia pra você poder tocar aqui na igreja dia de quarta. Aí eu, gente, eu aceitei, mas eu aceitei com meu coração doendo. Porque eu não queria, gente, eu não queria fazer a obra de Deus com Deus me pagando. Porque pra mim a maior alegria é tocar, a maior alegria é cantar pra Deus, dançar. E eu não conseguia ser cobrada pra cobrar isso, né? E aí eu peguei e falei, tá bom, mas eu, gente, meu coração ficou despedaçado por dentro. Eu fiquei, na verdade, meio assim de aceitar, de não aceitar, né? Aí eu fui pra casa, orei, falei, Deus, eu não quero fazer a sua obra com, com as pessoas me pagando, eu faço por amor, eu não gosto disso. E eu comecei a orar, né? Só que eu não via nenhuma solução pra isso. Aí, tudo bem. Quando chegou um dia, que eu não lembro mais, gente, só sei que passou, virou a semana, né? Que era, não sei se a pessoa falou isso pra mim, foi num domingo, não lembro. Eu acho que foi num domingo. Quando foi, acho que na segunda-feira que eu tinha que ir pra fazer esse bico, porque eram alguns dias, que eram os dias só que a pessoa me mandava ir, eu ia.
um desses dias antes da quarta-feira, né, que eu ia faltar, a pessoa me chamou e me efetivou. Ela falou, eu preciso de você aqui todos os dias, então eu vou efetivar você, tal, 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 tal. Eu fiquei super feliz, gente, porque eu não ia precisar tocar para Deus, para as pessoas me pagar, né, para o pastor, no caso, me pagar. E aí eu tive que desmarcar com ele. Eu falei, olha, a pessoa foi e me efetivou, então eu não vou conseguir fazer. Mas eu já fiquei muito feliz, gente, porque eu já falei, eu tinha orado para Deus com tristeza, falando para Deus que eu não queria tocar com alguém me pagando, porque eu faço a obra por Deus por amor, né? Agora vamos lá. Tem pessoas que fazem, e eu não tenho nada contra isso, nada. Porque se a pessoa não tá trabalhando e ela se doou para a obra de Deus, gente, é muito lindo isso, é maravilhoso. Só que eu já estava trabalhando, então eu não queria pagar, eu não queria cobrar para poder continuar fazendo a obra e ainda ganhando em um outro serviço, entenderam? A palavra do Senhor diz que o homem é digno do seu salário. Então, se o trabalho da pessoa está sendo esse, fazer a obra, a pessoa tem todo o direito de receber por isso. Eu não tenho nada contra. A única coisa que eu tenho contra é se a pessoa já está trabalhando e a pessoa faz a obra de Deus e ela cobra e ainda cobra um valor muito alto. Entendeu? Como se ela fosse o melhor pregador, a melhor cantora, entendeu? Isso eu não concordo. Entendeu? Agora, se a pessoa está se doando para a obra, está deixando a vida dela para poder viver pela obra e tem todo o direito de receber, tá bom? Esse é o negócio. Agora eu vou explicar para vocês a minha experiência nisso, né? O meu caso não é ministerialmente, tá, gente? Eu vivo pela fé a minha vida e não a minha vida ministerial. Eu tenho o meu trabalho, eu vendo os meus cosméticos da Avon, sou representante da Avon, eu tenho os produtos à pronta entrega. Então, é o meu trabalho no momento, né? Eu não consigo sair para arrumar outro serviço registrado por conta da minha bebê, então esse é o meu serviço. E o meu marido, ele é funileiro e pintor de carro, né? Então, esse é o nosso serviço, essas são as nossas rendas, né? Deus abençoa e essas são as nossas rendas. Mas a gente não deixa de fazer a obra, só que a gente não cobra para isso, tá? E eu mesmo, Priscila, falando por mim, eu não teria coragem de cobrar. Se eu tiver alguma outra fonte de renda, gente, eu não tenho coragem de cobrar. Agora, se Deus falar para mim que Ele quer, me quer trabalhando na obra, aí sim, mas eu não sei, talvez eu desistiria, não sei se é assim que fala, ia deixar pra lá a história do cosmético e ia viver só por isso. Porque eu não consigo, gente, eu não consigo, é uma coisa minha isso, sabe? Eu não consigo viver ministerialmente sendo paga e ganhando uma outra fonte de renda. A não ser que Deus me direcione a fazer aquilo, entendeu? Agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho da minha curiosidade, né? Já se foi lá 7 minutos e pouco de vídeo, mas eu queria explicar pra vocês pra poder ficar os pingos nos is, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Como eu espero a provisão de Deus, gente? Como eu falei pra vocês, a gente tem cada um tem a sua renda, né? Eu e meu marido, os dois juntos, né? Mas cada um tem a sua renda ali. Como que a gente espera a provisão de Deus? Como é o nosso trabalho, a gente trabalha nisso, a gente se esforça, a gente não espera só Deus mandar os clientes pra gente, não. A gente ora pra Deus mandar cliente, a gente se esforça pra poder entregar o melhor trabalho possível, gente, desculpa esse barulho de carro, a gente tenta ser o máximo educado com os clientes, o que a gente já sabe, né? Porque a nossa empresa é a nossa cara, a gente demonstra aquilo que a gente é, né? A nossa empresa. É como se a gente fosse um só dentro da empresa, né? A empresa é a gente. Então, se a pessoa falar, você compra os cosméticos na loja da Priscila, aí todo mundo já sabe, aí todo mundo que compra comigo, né, já sabe como é que funciona, como que eu trato as pessoas. Então, a pessoa já não vê mais só a loja, ela vê a pessoa, entendeu? Então, a gente tenta se esforçar para tentar tratar o cliente o máximo bem possível, né? A gente ora para Deus abençoar, como eu falei para vocês, e é assim, né? E vamos lá. Como que eu espero a provisão de Deus? Esperar, gente, tá aí uma coisa que é difícil esperar em Deus, né? Porque Deus ele não vai abençoar na hora que a gente quer, ele vai abençoar na hora que ele quer. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? E é complicado, não é fácil. É uma das coisas mais difíceis é a gente esperar em Deus. Porque às vezes tem hora que dá desespero e tem hora que a gente, eu tenho que fazer tal coisa. Por exemplo, né? A pessoa, como eu, né, sendo mãe, dá vontade tem hora que dá vontade eu não posso esperar mais, não tá entrando serviço, não tá entrando cliente pra mim, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Quem sabe eu posso botar meu bebê na creche e a gente começa às vezes pilhar algumas coisas na cabeça, tentando não sair da vontade de Deus. Só que a gente tem que centrar, né, e voltar, né? Não, eu preciso esperar em Deus, Deus falou que vai prover, ele vai cuidar de tudo, vai dar tudo certo.
E eu creio que o mais difícil é esse, gente, é esperar. Porque às vezes a gente tem bebê, às vezes não. Eu tenho um bebê em casa, então às vezes a gente precisa de algumas coisas para ontem. E às vezes no ontem não chega. Porque só Deus sabe de como funcionam as coisas, né? Então às vezes a gente tem que esperar as coisas chegar amanhã. Às vezes a gente precisa das coisas para ontem, às vezes as coisas chegam amanhã, mas a gente tem que esperar. E aí quando a gente entende, a gente vê que a gente não precisava da coisa para ontem, a gente precisava para o amanhã mesmo, entendeu? Porque Deus ele manda as coisas no tempo certo, tá bom? Outra pergunta. O que que eu peço a Deus? Gente, eu peço tudo. Eu sempre falo assim pra vocês. Conversa com Deus e conversa sobre tudo. Pra não ficar naquela sensação de, eu só converso com Deus quando é pra me orar, quando é pra mim pedir. Eu não sei conversar com Deus sobre, não sei adorar a Deus, eu não sei conversar com Deus como foi o meu dia. Não, mas é isso que você tem que fazer, você tem que orar, conversar sobre tudo com Deus, tudo. Pra quando você for pedir alguma coisa pra Ele, você não fica com aquela sensação de, eu só chego diante de Deus pra pedir. E eu, Priscila, né, eu peço tudo pra Deus. Eu e meu marido, a gente pede tudo pra Deus. Não sei se vocês lembram do testemunho que tem em alguns vídeos atrás, se você não viu, chega pra ver, né, que eu contei sobre os testemunhos de uns lacinhos que eu queria pra Rebeca e eu nem cheguei a pedir pra Deus, gente. Mas como eu vivo na vontade de Deus, Deus ele supre aquilo que eu preciso, graças a Deus. Então eu lembro que eu nem cheguei a pedir, na verdade. Eu cheguei a pensar só, Deus, eu queria tanto comprar uns lacinhos pra Rebeca e eu não tinha dinheiro naquele momento. E Deus, no mesmo dia, usou uma irmã que é da nossa igreja que nos abençoou com uma caixinha de laços linda, gente. Lindos, lindos, lindos pra Rebeca, pra combinar todo tipo de roupa dela. Então, Deus ele se importa até com coisas pequenas que não faz diferença pra outras pessoas, né? Que talvez as pessoas olhem e falem, nossa, a menina pediu lacinho pra Deus, mas eu não tinha nem pedido, gente. Mas eu tenho certeza que se fosse algo que realmente me incomodasse a ponto de eu pedir pra Deus, eu pediria. Porque eu vivo pela fé, é o que eu falo, né? Eu tenho minha coisa de cosméticos, mas a Rebeca, ela é uma promessa de Deus. Por isso que é bom você deixar tudo nas mãos de Deus. Porque eu não quis ter filho porque eu quis. Eu conversei com Deus, Deus colocou essa vontade no meu coração e ele decidiu que aquele era o momento. Então eu vivi, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Naquele momento que Deus estava colocando vontade no meu coração, se fosse eu vendo pelos meus olhos carnais a situação que eu tava, eu ia falar nunca. Nunca que eu vou ser mãe agora. Agora não dá. Eu vou esperar aí uns tempos, aí a gente melhorar alguma coisa. Eu ia engolir essa vontade de ser mãe, mas eu não ia ser mãe naquele momento. Mas eu não escolhi viver aquilo que eu queria. Eu escolhi viver aquilo que Deus queria. E o que mais me dava medo é faltar as coisas para minha filha. E eu sempre orava para Deus, falando, Deus, se for da tua vontade, eu quero. Mas eu não quero que nada falte para ela. Deus, eu não quero viver esse tipo de coisa. Então, Deus usou pessoas para falar comigo. Deus falou comigo no meu espírito, gente. Deus falou comigo que... Porque no meu casamento também é a mesma coisa. Eu orei para ver se era da vontade de Deus, meu marido orou. Então, tudo que a gente faz é tudo na base da vontade de Deus. Se Deus dizer não, é não. Se Deus disser sim, é sim. E aí Deus falou pra mim assim, quando eu tava orando, né, pra ver se era da vontade de Deus e falando que eu não queria que faltasse nada pra ela. Deus falou assim, no caso eu não sabia se era ela ainda, né, mas é modo de dizer. E aí Deus falou assim, se você crê que eu não deixei faltar nada no seu casamento, por que você não crê que eu não vou deixar faltar nada pro seu filho? Deus falou, claro, claro, gente. Eu tava orando, na hora Deus começou a falar, eu até parei assim pra escutar. Eu é mesmo. Se é da vontade de Deus, amém. Vai dar certo, Deus não vai deixar faltar. E eu sigo com essa promessa dele até agora, porque a Rebeca é uma promessa de Deus. Eu não quis ter ela porque eu quis ter. Porque, eu já tô com 26, eu tava com 26 anos na época. Na época não, foi ano passado. Eu tô com 27 anos agora. Então não era no ano passado, eu não. Não é porque eu tava, já tô com 26 anos, eu tenho que ter, já tá na hora. Não, gente, eu orei pra ver se era da vontade de Deus. E ainda o mais medo era esse, que faltasse alguma coisa pra ela, né? Porém, é uma promessa de Deus e Deus tem suprido tudo. Então, a questão do lacinho é Deus, simplesmente foi Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu, que Ele não ia deixar faltar nada. Amém? Próximo aqui. Como eu pergunto pra Deus... Como eu pergunto pra Deus? Ah, tá. Como eu pergunto pra Deus as coisas, né, que eu preciso, alguma resposta, alguma coisa. Gente, eu pergunto como se fosse uma pessoa, normal, porque ele é uma pessoa. Ele vive dentro de você. Você tem que ter tanta intimidade com ele mais do que você tem com seu marido, com sua esposa, entendeu? Porque tem coisas que
eu nem falo com o meu marido, porque às vezes eu não sei falar, e ele não vai entender, parece que eu tô falando A e ele tá falando B, entendeu? Então essas coisas eu prefiro falar pra Deus. Se tem alguma coisa do meu marido que me incomoda, se eu já cheguei pra ele 800 vezes e falei pra ele e não resolveu nada, pra que eu vou ficar brigando? Eu chego diante de Deus e falo, olha Deus, fala o Senhor com ele, porque eu não sei falar com ele. Eu já falei com ele 800 vezes e ele não entendeu ainda. Então, assim, Deus vai e fala com ele. Depois de um tempo ele vai e entende. Então, assim, coisas, dicas, né, que você pode acrescentar na sua vida também. Ai, meu marido faz esse tipo de coisa, nossa, ele se ele soubesse tanto que ele me irrita, não sei o quê. Então, em vez de você chegar nele e ficar brigando, se você sabe que ele não vai fazer nada, por que você não chega pra Deus e fala, Deus, fala com ele, porque eu não sei falar, Senhor. Eu vou arrumar briga e o Senhor sabe que eu não quero ser a tola do casamento, eu quero ser uma mulher sábia. Deus vai e ele vai falar. Porque Deus, ele é o maior interessado na sua vida, gente. No momento que vocês entenderem isso, você vai passar a maior parte mais falando com Deus do que falando com qualquer outra pessoa. E com a sua esposa a mesma coisa, tá? O marido, esposa e marido, a mesma coisa. Tá bom? Então, assim, é assim, gente. Eu chego diante de Deus e eu pergunto pra Deus. Por exemplo, quando eu fui pedir pra Deus confirmação sobre o meu namoro, né, com o meu marido, como eu já tinha me envolvido com uma pessoa que vocês já sabem meu testemunho, né? E eu tinha sofrido pra caramba. Eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu orei sozinha, separada, né, no caso do Tiago. E aí eu falei, Deus, eu não quero, se ele é a pessoa certa, eu tô gostando dele, Deus, mas se ele for não for a pessoa certa, Pai, que o Senhor venha tirar essa vontade do meu coração. Eu não quero cometer mais erros, o Senhor sabe o tanto que eu sofri, eu quero viver aquilo que o Senhor tem pra mim, eu não quero mais me envolver com uma pessoa que não é da tua vontade, eu quero a pessoa certa que o Senhor escolheu pra mim. E Deus foi e me mostrou. E mostrou pra ele também, entendeu? Então, é tudo perguntando pra Deus, gente. Eu não fico fazendo cerimônia. Eu chego diante de Deus e falo, Deus, ele conhece a minha vida. Eu falei, Deus, o Senhor já sabe que eu já fiz besteira. Eu já me envolvi com essa pessoa, já sofri pra caramba, quase morri na mão dela, que foi a verdade, entendeu? Então, eu falei, Deus, eu não quero viver isso de novo. Eu quero a pessoa que o Senhor escolheu pra mim. Eu quero viver os seus sonhos, aquilo que o Senhor tem determinado pra minha vida. E Deus foi e me mostrou. E mostrou pro meu marido também. Então, é assim que funciona. Tudo que eu preciso perguntar pra Deus, ele vai e me responde. E claro que às vezes ele não responde na hora, então eu tenho que ficar esperando, que é o esperar em Deus, que é o mais difícil, né? Mas eu vou orando até ele responder. É assim que eu faço. Eu pergunto na maior simplicidade, gente. Desculpa, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu queria trazer alguns detalhes pra vocês, tá bom? E aí eu vou perguntando em tudo, gente, tudo. Deus, é isso? É pra fazer assim? É pra ir pra esse caminho? Não é? Entendeu? Então, assim, eu sempre faço conforme Deus quer, tá bom? Próximo. Como eu recebo a resposta de Deus? Deus, gente, Deus responde de várias formas. Ele responde, às vezes ele responde, dá resposta na palavra, às vezes ele dá resposta através de pregação, às vezes ele dá resposta no meu espírito mesmo, que é o que eu mais gosto, porque eu já sei que é Deus falando, então eu não preciso ficar pedindo confirmações. Claro que às vezes eu ainda peço, dependendo do que for, né? Mas na maioria das vezes eu não preciso porque eu já acostumei, já ouvi a voz de Deus, já entendi a voz de Deus, né? Então eu simplesmente creio naquela voz, que realmente é a voz de Deus, e tá tudo certo. E deixa eu ver, às vezes ele usa meu marido pra me responder, sem meu marido saber, que às vezes eu pergunto alguma coisa pra Deus e eu não falo pra ele, né? E às vezes Deus usa ele pra responder, às vezes Deus me mostra em sonhos, mas muitas das vezes eu sempre peço confirmação, tá? Gente, eu não saio pegando a primeira resposta, não, tá bom? É sempre bom a gente sempre pedir confirmação, principalmente dependendo daquilo que for. Se for algo muito decisivo, né? Se for uma decisão muito grande. Aí a gente pede confirmação, vai pedindo confirmação e Deus vai dando as respostas. Isso eu, pessoal, o meu marido pessoal ou nós dois juntos, tá bom? E a última pergunta, como é viver pela fé no total? Bom, eu diria pra vocês que é gostoso, porque por um lado é gostoso, porque a gente nunca sabe o que Deus vai fazer. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer somente o A e Deus vai e faz o A, B, C, D, E. E a gente fica, meu Deus, mas eu não mereço isso, Senhor. Não é tanto pra mim assim, eu não merecia isso. E Deus mesmo, ele sempre é misericordioso, é maravilhoso. Ele ama abençoar os teus filhos, né? Tem gente que fala de Deus como se Deus fosse como se Deus fosse alguém ruim que só castiga, que se você fizer isso ele te castiga. Não, mas Deus, ele é amor também. Ele é justiça, é justiça. Se você fizer algo errado, você vai colher aquilo dali, né? É lei de Deus. Mas Deus, ele é amor, ele ama abençoar os teus filhos. E principalmente aqueles que decidem viver pela fé, né? Decidem viver a vontade de Deus, né? Decide, ó Deus, essa é a minha vontade, mas se o Senhor tiver que mudar, amém.
né? Que nem eu, quando eu orei, eu e meu marido oramos pra Deus escolher o sexo do nosso bebê, a gente sempre falou, né? Deus, a gente quer um menino. Porém, Deus, essa é a nossa vontade, mas a gente quer viver a tua vontade. Se o Senhor nos mandar uma menina, vai ser amada do mesmo jeito, enfim, a gente orou e Deus veio e me mandou uma menina, porque a gente deu essa liberdade para Deus escolher aquilo que ele queria. A gente não ficou, ai Deus, por favor, mande um menino. A gente quer um menino, por favor, manda esse menino. Não, gente, a gente orou a nossa vontade, porém, a gente orou, Deus, acima da nossa, que seja feita a sua. Assim como Jesus orou, né? Jesus orou lá no Getsemane, né? Que se fosse possível, tirasse dele esse cálice, né? Essa situação toda que Jesus ia passar, que ele passou, né? Mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Porém, ele acabou passando mesmo por essa situação difícil, porque aquela era a vontade de Deus. Entendeu? Jesus colocou a vontade dele, porém, ele falou, mas ainda assim seja feita a tua vontade, né? Porém, seja feita a tua vontade. E Deus fez a vontade dele, que era fazer Jesus passar por aquela situação toda, que a gente já sabe, né? Então, eu aprendi isso com minha oração. E eu coloco a minha vontade, mas Deus ele fica ciente da minha vontade. Se a minha vontade bater com a dele, ele faz. Se não, ele faz a dele. Que seja prevalecida dele, a vontade dele. Por mais que eu ache naquela hora ali, ai, mas nossa, meu Deus. Mas depois lá na frente a gente vai entender. É por isso que vale a pena a gente deixar a vontade de Deus em cima da nossa, porque a gente já sabe que o que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é mais garantido, né, deixar na vontade de Deus prevalecer do que a nossa. Entendeu? E por um outro lado, né, por um lado é gostoso, por um outro lado é um pouco difícil viver pela fé. Porque acontecem algumas coisas que as pessoas olham assim e julgam a gente, né? Ah, mas vocês servem tanto a Deus, por que aconteceu isso? Ah, mas, por exemplo, meu marido veio de berço cristão. Eu não, né? Mas meu marido, ele veio de berço cristão. Ah, nossa, o Thiago cresceu na igreja, só vivia na igreja, e por que Deus permitiu acontecer isso, né? É muita julgação, muita gente não entende como é que funcionam as coisas de Deus, né? E é muita pedrada, não de Deus, mas das pessoas. E coisas que a gente não consegue dar resposta na hora, né? Então, às vezes é muito triste. Às vezes a gente não tem o que responder para as pessoas, né? Claro que nem necessita a gente ficar se preocupando com a opinião das pessoas, né, gente? Mas às vezes a gente acaba se preocupando porque a gente é ser humano, né? Às vezes a gente acaba se preocupando e quer dar uma resposta, mas não consegue. Então parece que a gente está perdendo naquela hora, né? Mas na palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, né? Então, por mais que eu não sei se você vive pela fé, do jeito que eu vivo, né? Eu convido você a viver. É muito bom, porque a sua vida ela não fica limitada. Quando você vive pelo aquilo que você quer, parece que a sua vida fica limitada. Por exemplo, eu recebo tanto no meu salário, então eu sei que eu posso comprar só isso. Quando você vive pela fé, por mais que você tenha um serviço, né? Você espera a provisão de Deus de vários tipos de lugares e não só do serviço, né? Por exemplo, os lacinhos da Rebeca não veio através do meu salário, né? Nem do meu marido, veio através de uma bênção de Deus. Então eu sigo fazendo a obra de Deus, claro que eu não cobro para isso, porém por mais que seja difícil para mim, gente, com meu coração quebrado muitas das vezes, eu tô lá louvando a Deus, eu tô trazendo a palavra, eu tô aqui no canal pregando pra vocês. E Deus, ele vê tudo isso. E ele abençoa, porque Deus é amor, gente. Não pensa que Deus, ele quer ver a gente sofrer, não. Deus não quer. Ele faz a gente, sim, passar por determinadas situações, mas é sempre pra ensinar alguma coisa. Não porque ele quer ver a gente sofrer, entendeu? Então, viver pela fé é isso. Às vezes a gente tem certeza de tudo, mas não tem certeza de nada. Eu conheço pessoas que costumam falar assim, né? Viver pela fé é você tá andando ali no. Como é que a pessoa falava? Eu não lembro, gente. Eu não lembro como é que a pessoa falava mais ou menos, mas é como se você. Vamos lá, é o jeito que eu vejo assim. Você senta na parte de motorista do carro, né? E aliás, você senta aqui onde eu estou, né? No banco do passageiro, e você fala para Deus sentar no motorista e falar: Deus, me dirige, me guia para onde o Senhor quiser, o que eu tenho que fazer, me mostra, que seja de acordo com a tua vontade. É mais ou menos assim, viver pela fé. E Deus, ele provê. E Deus, ele abençoa. E é assim, gente, que funciona. É um pouco difícil? É. Não vou falar pra vocês que é fácil, não. Que não é. Mas,
a gente vence cada dia, cada situação a gente vem passando por cima e Deus vem abençoando e honrando e mostrando que Ele está nesse propósito, tá bom? E é isso, gente. O vídeo já está com 20 e poucos minutos, né? Desculpa a demora, né? Mas é o que eu queria deixar cada detalhe no seu lugar, tá bom? Isso é viver pela fé, que eu sempre falo aqui, né? Ai, viver pela fé. Isso é viver pela fé, tá bom? É viver segundo a vontade de Deus e não a minha vontade. Se eu tiver que ter um filho agora, eu vou ter um filho porque Deus tá mandando eu ter. Claro, depois de orar, pedir confirmações pra Deus, essas coisas, tá? Então, é assim. Isso é viver pela fé. Se eu for, por exemplo, né, se Deus me pedisse um filho agora, eu tenho um bebê de 7 meses. Se Deus quer que eu tenha um filho agora, eu vou pedir várias confirmações pra Deus, tanto eu e meu marido, mas se a gente entender que é da vontade de Deus, eu vou ter, a gente vai ter. Agora, se, um exemplo, se Deus falar pra mim ter um filho, querer ter um filho lá com 50 e poucos anos, também, gente, eu vou pedir confirmações pra Deus e vou ter, se for da vontade de Deus. E mesmo que a minha vontade esteja falando, mas já tô com 50 anos, não vai dar certo, gente. Sara não teve filho com 90 e poucos anos, quase 100 anos, ou 100 anos, não lembro direito a idade dela. Ela não teve? Por que eu não posso ter com 50 e pouco? Se Deus falar assim, é assim. Entendeu? Se Deus falar não, é só a Rebeca só, acabou, fecha a fábrica, aí vai fechar a fábrica, entendeu? Então é isso viver pela fé. É a gente nunca decidir aquilo que a gente quer. Ou se eu quiser decidir, eu decido. Só que eu falo, Deus, essa é minha vontade. Mas se não bater com a sua, que seja prevalecida a sua. Entendeu? Para vocês poderem entender, para resumir, né? Essa é o viver pela fé, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa a demora. Eu espero que agregue algumas coisas na vida espiritual de vocês e que vocês também passem a viver pela fé, que é difícil, dá medo, dá, mas é muito prazeroso viver aquilo que Deus quer pra gente, sonhar os sonhos de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe vocês. Beijos e até o próximo vídeo.